Família é tudo de bom, né? E hoje nós estamos aqui para encerrar o nosso mês da família. Maio é o mês que nós dedicamos às nossas famílias. É claro que o ano inteiro nós dedicamos às nossas famílias, mas no mês de maio a gente tira para trazer aqui conteúdos muito importantes para que as nossas famílias sejam famílias saudáveis, aprovadas pelo Senhor. Eu não sei como é a sua família, mas eu quero te encorajar hoje a agradecer pela família que você tem, a celebrar por aquilo que vocês conquistaram até hoje. Muitas vezes o nosso erro é que nós focamos naquilo que a nossa família não é e não conseguimos desfrutar daquilo que ela é. Então, que hoje você volte o teu foco para aquilo que a tua família é, para aquilo que vocês conquistaram, e abra o espaço porque tem muito mais de Deus para vocês conquistarem, amém? Eu quero ler com você o texto de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. E eu quero ler do verso 21 em diante. Marcos 5, de 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, nós estamos encerrando mais um mês da família. E fomos muito intencionais nesse mês em abordar sobre os princípios e valores de uma família conforme a vontade de Deus. E a nossa base para essa instrução foi a palavra de Deus. E assim caminhamos, desde o primeiro domingo, falando da importância do indivíduo, entender que a mudança individual provoca uma mudança coletiva. No segundo domingo falamos sobre um casamento blindado, que não é um casamento que não passa por lutas, mas como é uma casa firmada sobre a rocha, que é o Senhor, esse casamento permanece inabalável, independente dos desafios.
No domingo passado, através da vida do Whindersson, nós falamos sobre família forte, igreja forte. Ou seja, tanto a igreja quanto a sociedade são reflexos da estrutura familiar. E aqui, mais uma vez, a igreja foi impulsionada a assumir compromissos, a fazer ajustes, a renunciar a algumas coisas, a olhar para aquilo que não estava percebendo e realmente continuar essa construção de uma família saudável. E hoje eu vou dar sequência nessa palavra, mas antes eu quero mostrar para você a minha família. A minha família que o Senhor me deu a alegria de construir. Aqui está a Rafa, a mulher mais linda dessa igreja. Mais linda. Não tem mulher mais linda, não tem. Eu falei, Deus, eu quero a mais linda. Aí Ele deu, entendeu? Aí é isso, que junto comigo tem pastoreado essa igreja, trabalhado muito, inclusive amanhã, se Deus permitir, nós vamos completar 7 anos de casados, aí, ó. Olha que benção aí, ó. E dessa união nasceram 2 flechas, né? Tem a flecha 1 e a flecha 2 lá em casa, né? A Rebeca é a flecha 1, aqui, ó, 4 anos de idade, uma menina maravilhosa, a bochecha mais gostosa que existe nessa terra, é a Rebequinha, e a flecha 2 é a Aninha, né, que sempre está fazendo alguma coisa, né? Sempre está aí, ó. E ela tem 3 aninhos de idade. Lá em casa não deu nem muito tempo assim de esperar, não. Já foi um atrás do outro logo. Um trabalho só, já resolve tudo, né? Às vezes a gente demora muito e a gente fica assim, não, mas o trabalho... Então a gente já resolveu o trabalho de uma vez só, né? Mas filho não é trabalho, filho é herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. É um privilégio, é maravilhoso. E a Bíblia diz que feliz é aquele que enche a sua aljava. Aljava, é bênção ter filho, é maravilhoso. É por isso que o diabo está querendo gerar no coração de muita gente a decisão de não ter filhos. Porque ele sabe que quando você interrompe isso, você está interrompendo a bênção sobre gerações. Nós temos que lançar muitas flechas que abençoem esse mundo, irmão. Esse negócio de que o mundo está difícil, o mundo está complicado para ter filho, irmão, o mundo nunca foi fácil, não. Mas os nossos filhos vêm para abençoar esse mundo complicado, amém? Então a gente tem que mudar essa narrativa. Então, essa é a minha família. E hoje eu quero encerrar o mês da família falando sobre superando as crises na família. E eu quero falar sobre esse tema porque toda família passa por crises. A família margarina não existe, irmão. Só na foto. Porque toda família enfrenta os seus desafios. Todos nós enfrentamos. Às vezes a crise é na saúde física de um membro da família. Às vezes a crise é na saúde emocional de um membro da família, que está enfrentando uma depressão, ansiedade, uma insônia ou qualquer outro tipo de desafio emocional. Às vezes a crise é financeira. Às vezes a crise é no casamento. Às vezes a crise é na relação entre pai e filho, mãe e filhos. Às vezes a crise é na vida sexual, a crise pode ser na vida espiritual, na vida ministerial. A verdade é que, assim como Jesus disse, no mundo nós temos aflições, nós enfrentamos crises, e nós precisamos entender que toda crise pode ser superada, e pode se tornar um testemunho para a glória do Senhor. E é dessa forma que nós temos que encarar qualquer crise que porventura estejamos vivendo nesse momento na nossa casa, na nossa família. Eu te pergunto, quantos aqui querem ver o agir de Deus na sua casa? Quantos aqui querem ter a provisão de Deus conduzindo, direcionando, provendo, suprindo, realizando milagres, fazendo o que a gente não consegue fazer? Porque às vezes nós achamos que todas as mudanças no nosso casamento somos nós que vamos fazer acontecer, mas tem mudança que é fruto de milagre, irmão. Tem mudança na vida do filho, que não é apenas o que eu falo ou o que eu faço, mas é o quanto eu escolho depender de Deus, porque só Ele pode provocar aquela mudança. E entender como que esse processo funciona é algo importante demais para a gente. Nós precisamos do agir de Deus na nossa família. Ele é o Criador da família, e eu sei que você concorda comigo quando eu digo que o Criador de algo é quem mais entende sobre o assunto, sim ou não? É quem sabe o que tem que fazer para funcionar. É quem sabe o que tem que fazer para resolver o que não está funcionando. E é quem também tem poder para operar milagres quando as nossas ações não são suficientes para mudar a realidade. Queridos, nós temos que ter um propósito dado por Deus para a família. As pessoas estão casando por casar.
E muitos nem estão casando porque não entendem o que é casamento. As pessoas estão tendo filhos só para botar filho no mundo e realizar um sonho que, na verdade, não tem nada a ver com o propósito de Deus para a paternidade, para a maternidade. Essa é uma realidade que nós vemos o tempo inteiro. E é por isso, querido, que o mundo está de cabeça para baixo, porque se a família está de cabeça para baixo, o mundo é um reflexo da família. A sociedade é um reflexo da família. A igreja é um reflexo da família. E nós precisamos dar um propósito para tudo que fazemos. Os casamentos não podem acabar, os filhos não podem sofrer o que não tem que sofrer. A nossa família tem que ser um farol da glória de Deus, irmãos. Nós precisamos disso, nós precisamos. Mas há também um outro motivo pelo qual nós precisamos superar as crises em família, porque esse mundo é complicado mesmo. E às vezes a gente enfrenta crise que não tem nada a ver com a gente. Não foi a gente que provocou. Mas o inferno não está feliz com a nossa família. Então ele trabalha de alguma forma para tentar atrapalhar aquilo que nós estamos construindo em Deus. Tem coisa na nossa casa que só o poder de Deus pode resolver. Só o poder de Deus. E o texto que nós lemos fala de uma crise. Uma grande crise que uma família enfrentou. Um grande desafio, mas que a intervenção de Deus, somada à ação humana, transformou essa grande crise num grande milagre. Num grande testemunho para a glória de Deus. A ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva que aponta para a verdadeira identidade de Jesus. Na verdade, antes disso acontecer, no capítulo 4, Jesus colocou os seus discípulos num barco para atravessar o mar da Galileia, e no meio da travessia, uma grande tempestade se levantou. Jesus, com uma palavra, aquietou aquela tempestade, provando que ele tem poder sobre os fenômenos naturais. Eles então chegam em Gadara, na região de Decápolis, e um homem possuído por uma legião de demônios vai até eles. Ninguém conseguia libertar aquele homem, a coisa era feia, e Jesus, num rápido diálogo, liberta aquele homem, provando que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. Então Jesus chega em Cafarnaum, uma cidade maravilhosa. Ele chega naquele lugar, e quando ele chega ali, ele é abordado por um pai desesperado, Jairo, líder da sinagoga, e ele diz: minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor intervenha. E ele diz: eu vou intervir. Mas no meio do caminho, ele é apertado pela multidão, e uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, consegue se arrastar por entre a multidão, toca na orla do manto dele, e é imediatamente curado, provando que Jesus tem poder sobre as enfermidades. As pessoas chegam e dizem: você demorou demais, a filha dele morreu. Ele fala: fica tranquilo, porque quando vocês perdem o controle de algo na casa de vocês, eu continuo absoluto no controle. E ele vai, e ele chega lá, e ele diz duas palavras: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-se. E imediatamente aquela menina ressuscita na frente de todas aquelas pessoas. Sabe por quê? Jesus não tem apenas poder sobre os fenômenos naturais. Jesus não tem apenas poder sobre o mundo espiritual. Jesus não tem apenas poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre a morte. É só Ele que coloca um ponto final na nossa história. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo: se Jesus aquieta uma tempestade, liberta um homem possesso, cura enfermidades de longa data e é capaz de gerar vida onde há morte, o que é que Ele não pode fazer na minha casa e na sua casa? Hoje, eu declaro que a sua crise pode se transformar num testemunho para a glória do Senhor. Por isso, eu quero aprender com esse texto hoje. Para superar as crises na família, em primeiro lugar, precisamos perceber e enfrentar os problemas. Olha o que dizem os versos 22 e 23. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos nela para que seja curada e viva. Queridos, o texto conta que Jairo percebeu um grande problema na sua casa, e ele decidiu enfrentar esse problema. Ele foi resolver esse problema. Ele fez o que ele podia fazer. Não era um problema qualquer,
A filha dele estava morrendo. Jairo era um importante da sinagoga, era um homem de alta influência, alto poder político, monetário, mas toda essa influência, todo esse poder, todo esse dinheiro, todo o acesso à medicina não foi suficiente para resolver o problema na filha dele. A saúde dela só piorava, ela estava para morrer. Então sabe o que Jairo fez? Ele, além de perceber o problema, ele decidiu fazer o que fosse necessário para resolver. Ele não apenas percebeu, mas ele implorou, ele enfrentou. Querido, o texto diz que ele implorou insistentemente. Ele não desistiu de ver o agir de Deus na casa dele, enquanto esse agir de Deus não se manifestou. Ele não parou de clamar, ele não parou de orar, ele não parou de se aproximar de Jesus, ele foi insistente até que o milagre acontecesse. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós vivemos crise na nossa casa, nós precisamos entender que, além de perceber, nós temos que insistir com todas as nossas forças, até que Jesus faça aquilo que só Ele pode fazer. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Será que você tem percebido problemas que chegaram na sua casa? Será que você tem atentado para isso? Pastor, que você está falando isso? Porque tem gente que tem crise em casa e nem percebeu. Porque quando a gente percebe, a gente enfrenta. A gente faz alguma coisa. A gente não faz vista grossa dos problemas na nossa casa. Nós não deixamos para depois aquilo que tem que ser feito hoje. A gente não pode olhar para um problema na vida do filho, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema na saúde emocional e entender, depois eu vejo isso. Depois eu resolvo isso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer muita coisa, porque eu tenho muitos objetivos agora, eu não posso focar nisso. Queridos, nós temos que perceber os problemas. Muitas pessoas não estão percebendo. Às vezes, nós conversamos com pessoas que claramente estão enfrentando crise, mas não conseguem perceber. Pastor, o que é que nos atrapalha de perceber as crises na nossa casa? Primeiro, se você quiser, você anota. Negação da realidade. Muitas pessoas têm medo de enfrentar a realidade das crises que estão vivendo. Tem medo. Evitam reconhecer problemas familiares, porque têm medo das consequências, ou do que isso pode gerar na sua vida emocional, na sua casa. Mas o problema da negação é que ela apenas prolonga o sofrimento e dificulta a cura. Às vezes até mesmo impossibilita, aos olhos humanos, é claro. E um milagre precisa acontecer. Quanto mais você demorar a intervir nessa crise, nesse problema, maior o problema será. Eu queria te dizer que procrastinar não torna mais fácil aquela tarefa. Não torna mais fácil a resolução daquela situação, só piora. Porque o desgaste é maior, a energia é menor, a capacidade para resolver tem que ser aumentada, se torna muito mais difícil. Quem está entendendo, gente? Não dá para procrastinar. Quantas pessoas que negam situações no casamento, na relação com os filhos, na vida financeira, pessoas que negam condições na vida do filho. Irmãos, tem gente que até hoje não fez exame, que tem que fazer porque está com medo do resultado. Isso não tem a ver só com questão física, não. Tem a ver com questão emocional. E nós não queremos encarar certos problemas, não queremos aceitar. Às vezes você está enfrentando uma realidade, uma necessidade específica na vida de um filho, e às vezes você vai negando isso e vai deixando para depois. Isso não melhora a situação. Não enfrentar o problema não resolve, ele vai crescer. Se você está entendendo, fala, eu estou, pastor. Sabe qual a segunda questão que atrapalha a gente perceber os problemas na nossa casa? A pressão social. Tem gente que fala assim, se eu reconhecer esse problema aqui, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar do meu casamento? O que é que vão pensar do meu filho? Poxa, eu sempre resolvi tudo, eu pareço uma pessoa assim tão preparada para tudo. Como é que eu vou baixar a guarda e vou permitir que percebam? E queridos, isso acontece principalmente porque às vezes nós estamos em ambientes que realmente nos desafiam. Nós estamos aqui há 4 domingos falando sobre a família ideal. E de repente você olha para isso e você fala assim, nossa pastor, mas meu casamento está muito longe disso. Mas o meu filho está muito longe disso. Mas o meu entendimento dessas coisas está muito longe.
E você às vezes está enfrentando uma crise e você não quer reconhecer porque você pensa que você nunca vai conseguir alcançar o que precisa ser alcançado. Muitas pessoas vivem assim. Irmão, não tem nenhuma família plena nessa igreja. Nenhuma. A minha não é. Quer passar uma semana com a gente lá? Semana não, 24 horas, irmão. Faça 24 horas. Nós somos limitados como você é também. Nós precisamos e dependemos da graça, da misericórdia de Deus, como você também depende. Gente como a gente, sou como você. E nós precisamos entender isso. Não podemos ignorar o problema. Uma outra questão que atrapalha é a rotina e a ocupação. Irmão, tem gente que está tão ocupado com a rotina que não consegue perceber o que de fato está acontecendo na casa. E você está ocupado, porque a tua rotina assim é muito cheia, é muita coisa, é muita agitação, é trabalho, é não sei o quê, busca filho, e não sei o quê, e tem encontrar os amigos, e tem a igreja, e você está aí atolado de situações, e você está deixando problemas da sua casa para depois. Deixa eu te falar uma coisa, quando o caldo entornar, irmão, ele vai entornar com força. E a gente tem que prestar atenção nisso. Uma outra questão, traumas e experiências passadas. Tem gente que hoje não está querendo reconhecer um problema porque está com medo de viver a mesma coisa que viveu no passado. Da dor que passou, do desafio que viveu. De repente você já sofreu até a dor de um divórcio e você está fazendo vista grossa no casamento que você está agora porque você está com medo da coisa acontecer novamente. E você não está enfrentando. Você não está enfrentando. Quantos que não estão enfrentando os seus desafios? Não querem reconhecer. Mas a última questão é a falta de comunicação e intimidade. Tem casa que as pessoas não têm liberdade para se expressar. Não conseguem falar o que sentem, o que pensam. Às vezes é porque não tem tempo. Mas muitas vezes é porque não há interesse em entender o que está no coração de cada um. Eu já vi família que, infelizmente, um membro da família cometeu suicídio. E a família disse assim, nossa, do nada isso aconteceu, eu te nem imaginava, parecia tão bem. Como que alguém está a ponto de viver isso e a gente não percebe na nossa casa? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Falta conversa, comunicação. Quanta gente que chega, nossa pastor, do nada ela pediu o divórcio, do nada ele pediu o divórcio. Irmão, nenhum divórcio acontece do nada. Alguma coisa foi ignorada ou não foi percebida. Não existe isso da noite para o dia. Sinais foram sendo dados, mas foram sendo ignorados. É o painel de instrumentos do carro que mostra que o pneu tem que ser calibrado, que o óleo tem que ser trocado, que a revisão tem que ser feita, que o combustível está baixo. Mas a gente diz, não, vou rodar mais 15 quilômetros aqui, depois eu resolvo. Mas não tem posto em 200 quilômetros. E sabe o que vai acontecer? O carro vai ter pane seca, vai ficar no meio da estrada, não tem sinal lá também. Não passa ninguém aquela hora na estrada, irmão. E isso muitas vezes é a realidade da nossa casa, a gente vai empurrando para frente o que não dá para ser empurrado. Tem que haver comunicação. Ah, pastor, jamais imaginei que ele cometeria adultério. Algum sinal ele deu. Pode ter certeza. Algum sinal ele deu que as coisas não estavam boas. E a gente vai ignorando. Isso é tão sério. Nós precisamos tratar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Sabe o que é normal quando nós conversamos com um adolescente, um jovem? Nós sempre perguntamos assim, você já conversou sobre isso com o seu pai, com a sua mãe? E eles falam assim, não posso conversar isso com ele não, pastor. Se eu falar isso com ele, ele vira a fera. Minha mãe me joga da varanda, pastor. Não posso falar isso não. Que bom que veio conversar com o pastor, né? Porque muitos não fazem isso. E o pastor vai direcionar para onde? Para conversar com o pai e mãe. Só que muitas vezes os nossos filhos não têm liberdade para conversar conosco. E isso é muito sério. Temos que tomar cuidado com isso. Se nós não construirmos intimidade com os nossos filhos, eles vão ouvir coisas que deveriam ouvir da gente, de outras pessoas. E fica tranquilo que o inferno já tem os representantes dele para instruir o teu filho no caminho errado. O inferno é estratégico, é dedicado, é intenso nisso, é insistente. Está pronto, está pronto. Você, não tem tempo agora não. Ele já levanta alguém para mandar uma mensagem. Já aparece a postagem na rede social. Fica tranquilo. Se não é coisa que o inferno tem de bom
na visão, claro, né, natural, é que é trabalhador, irmão. Não perde uma oportunidade. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor. Ele não para, não. E como é que ele entra? Quando a porta é aberta, uma brecha. Aqui nesse lugar, que ele bate em retirada, que a porta está fechada. Em nome de Jesus. Mas tem que fazer isso na sua casa. E às vezes é uma conversa, é intimidade, tem que dedicar tempo. Nós não podemos fazer vista grossa. Deixa eu te perguntar, você já entendeu que tem problema no seu casamento que vai provocar problema na vida do seu filho? Tem filho hoje depressivo pelo que vê na casa. Ansioso. Isso é muito sério. É muito sério. Será que você tem enfrentado os problemas? Ou será que você tem procrastinado? Será que você tem feito de tudo para enfrentar esse problema? Porque não basta perceber o problema, é necessário enfrentá-lo. Jairo enfrentou, ele foi até o final. Porque às vezes nós dissemos, eu estou com problema financeiro, pastor, mas você come fora 3, 4 vezes na semana. Você está morando num lugar que você não pode morar. Está dirigindo um carro que você não pode dirigir. Você está andando com gente que você não pode andar. Pelo menos não nesse período. Não dá. Irmão, se o que dá para comer é arroz com ovo mexido de manhã e arroz com ovo cozido à noite, é arroz com ovo cozido, irmão. Um dia vem o filé mignon, vem a picanha, vem o camarão vem, um dia vem, irmão. Mas a gente tem que entender o momento da nossa vida. Será que você entende? Será que você entende que alguns problemas no seu casamento são originados nas pendências que você tem com pai e mãe? Será que você já percebeu isso? Enquanto você não se resolver com pai e mãe, você não se resolve com o teu cônjuge. E você ainda influencia no relacionamento dos teus filhos. Com os teus filhos, isso é muito sério. Será que você já decidiu pedir perdão? Perdoar? Vocês vão viver brigados até quando? Tem que enfrentar do jeito certo. Tem que ser resolvido. Jairo enfrentou, buscou a direção de Deus e o problema foi resolvido. Segundo, eu aprendo nesse texto que para superar as crises na família, precisamos nos render totalmente a Jesus. São os mesmos versículos, 22 e 23. Que o texto diz que quando Jairo viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela para que seja curada. Irmão, se tem uma coisa que a crise gera em nós é rendição a Deus, sim ou não? O cara fala, sou ateu, coloca no avião com a turbulência pesada, irmão. Vai ser o crente mais fervoroso do avião. Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, é verdade. Um problema empurra a gente para Deus. Você sabe que a tua vida de oração durante a bonança é uma, mas quando tem a crise, irmão, você vê anjo, você vê arcanjo, você sobe ao terceiro céu, irmão, é uma intimidade só com o Senhor, né? Por quê? Porque a crise nos empurra para Deus. E Jairo não era apenas rejeitado pelos... Jesus não era apenas rejeitado pelos religiosos, mas ele era odiado ao ponto de que eles planejavam matá-lo. E pensa no contexto de Jairo. Jairo não era apenas um judeu religioso, ele era líder da sinagoga. Ele era um cara respeitado, ele era um cara influente. O judeu não estava feliz com o comportamento de Jesus, não. Ser visto com Jesus não era algo bom para Jairo, não. Ele não ia ter, assim, apoio público, não. Provavelmente, se tivesse rede social naquela época, muita gente ia deixar de seguir Jairo, porque estava perto de Jesus, porque não estava ali dentro do contexto daquela cúpula social que acontecia. Então, quando Jairo vê que Jesus está em Cafarnaum e que a crise é pesada na casa dele, ele diz, eu não estou nem aí se vou ser mal visto. Eu não estou nem aí o que as pessoas vão pensar. Eu tenho um problema sério, eu não consigo resolver. Ele é um promotor de milagres, ele pode resolver, eu vou até ele. Um líder da sinagoga, um judeu religioso, corre, se prostra aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. É o que ele fez, impressionante. Ele fez isso. E a atitude de Jairo atraiu a atenção de Jesus, porque ele não estava só falando do milagre, ele estava adorando Jesus. Você sabia que tinha muita gente, tinha uma multidão naquela cidade,
Só Jairo e a mulher do fluxo de sangue que receberam o milagre. Sabe por quê? Tem atitudes que nós temos que nos diferenciam da multidão. E a atitude dele diferenciou ele da multidão. Atraiu a atenção de Jesus e Jesus interferiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você demonstra rendição total a Jesus? Eu falo com você mesmo dessa igreja, com você que não é. Você demonstra rendição total a Jesus na sua forma de viver? Ou será que Jesus é para você uma religião? Ou é um resolvedor de problemas? Ou é alguém que no perrengue você vai buscar ele libera a bênção e depois você volta a viver do seu jeito? É uma pergunta. Você já está rendido a ele? Você pode dizer hoje que a tua família está rendida a Jesus? Será que você pode dizer isso? É uma pergunta que eu faço a você. Render-se a Jesus é se entregar completamente a Ele. Não é o que as pessoas dizem no Brasil, eu creio em Jesus, mas não vivem para Ele. Mas os princípios e valores da palavra não estão aplicados ao seu dia a dia. Professam uma fé externa, mas não uma espiritualidade interna. A verdade é essa. Será que há rendição total a Jesus? Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Quantos filhos que dizem assim, eu nunca vi meus pais lendo a Bíblia. Não é que assim, eu às vezes não vejo, eu nunca vi. Filhos de crentes, nunca vi. Meus pais lendo a Bíblia, não sei o que é isso. Sabe quando que o seu filho vai colocar Deus em primeiro lugar? Quando ele ver isso na sua vida. Quando ele acordar e já encontrar você na presença de Deus, antes de qualquer coisa, e ele te vê ali buscando o Senhor, lendo a palavra, tendo experiências com Deus, talvez acordando mais cedo para fazer isso, mesmo num dia tomado de demandas. Uma pessoa rendida a Jesus não começa o seu dia sem passar tempo na presença dele, não faz isso, não sai da sua casa sem antes de ler a palavra e dizer, Deus, quais são as ordens do dia? O que o Senhor espera de mim? Rendição a Jesus. Você sabia que tem pai e mãe que nunca jejuaram por um filho? Nunca. Eu lembro que Jó, no capítulo 1, a Bíblia conta que ele oferecia holocaustos a Deus pelos filhos dele. Ele dizia, vai que eles estão falhando com Deus. Se eles não cuidarem da vida deles, eu vou levantar aqui um altar e vou pedir, Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Ele pagava um preço. Irmão, holocausto custava, era caro. Era um preço que se pagava. Era um preço que se pagava. Irmãos, eu tinha o costume eu sou muito de coisa digital, né? Eu não escrevo, eu digito. Eu sou muito assim, né? Tem gente que só escreve, né? Eu sou muito assim. E eu percebi que teve um tempo que eu fazia meu devocional só com a Bíblia digital. Quando eu fui ter filho, eu pegava a Bíblia digital, fazia minhas anotações no bloco de nota, devocional completo. Irmão, é uma benção do mesmo jeito. Só que eu tive filhos. E eu falei assim, meus filhos precisam me ver com a Bíblia aberta. Eles precisam me ver com a Bíblia aberta. Fui lá, peguei minha melhor Bíblia, irmão. Uma que eu ganhei assim, num momento muito importante do meu ministério. Eu falei, é essa aqui que eu vou rabiscar, para eles verem a Bíblia rabiscada. Todo dia elas acordam e elas veem. Essa semana a Rebeca sentou do lado, pegou a Biblinha dela. Vou ler contigo, pai. Tá bom, vamos lá. É assim, é desse jeito. É o que nós precisamos viver. Às vezes, graças a Deus que isso não acontece aqui. Mas eu já fui em festa que na hora do parabéns, o pai não ora pelo filho, não. Você pergunta, você não orou por quê? Não, pastor, porque eu tenho vergonha. Meus amigos aqui tem um monte que não é crente e tal. Falei, então, no dia que você celebra a vida do seu filho diante dos seus amigos, você tem vergonha de agradecer a Deus pela vida do seu filho? Pelo amor de Deus. Isso é inconcebível. Vergonha de orar. Você sabia que o número de famílias cristãs que oram antes da refeição é mínimo? Irmão, o crente é tão guloso, irmão. Misericórdia. Chegou a comida na mesa, ele já vai direto. Os nossos filhos não estão aprendendo nem a orar antes da refeição. Porque a gente está acelerado. Às vezes estamos igualzinho o pessoal está fazendo aí fora. Isso é tão sério. Não oramos para comer. Muitas vezes não oramos juntos diante das crises em família.
De repente você está enfrentando um desemprego, faz uma reunião com a família e fala: olha, papai está desempregado, nós vamos morar juntos aqui, porque nós vamos vencer essa crise juntos em família. Sua mãe está com um problema emocional, está enfrentando uma batalha, vamos orar por ela aqui, vamos orar por ela, e precisamos orar uns pelos outros. Rendição a Jesus, são valores, princípios sendo colocados na nossa casa. Queridos, o mundo pode ser ruim do jeito que é, mas a nossa casa é um farol para estabelecer um reino nesse mundo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Jairo fez isso, ele era o cabeça, ele era o homem, ele era o pai, o marido, ele levou a família para Jesus, ele foi o primeiro a demonstrar rendição. Às vezes eu ouço assim, famílias que dizem: pastor, não leva meu filho na célula não, porque quebra toda a rotina, meus filhos estão tudo na rotina direitinho. Eu quebra mesmo, e quebra com força a rotina. Eu tenho 2 furacõezinhos lá em casa, dorme todo dia 7, 7:30 da noite, as meninas. No dia da célula dorme meia-noite mesmo. O sono não é o melhor mesmo não. De manhã a gente está cansado. E ele me pergunta: pastor, e aí? Eu falei: irmão, eu que pague o preço pelos meus filhos, porque eu não vou deixar de despertar neles o amor pela célula, pela sua casa ser uma igreja. A célula é terça-feira lá em casa. Quinta-feira a Ana acordou, primeiras palavras dela: pai, hoje tem célula? Hoje tem célula? Tem gente que ama mais a rotina do que ama a ordem de Jesus para criar os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Irmão, nós que paguemos o nosso preço. O dia da célula é uma festa para as meninas, é o dia inteiro, célula, 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 fica ansiosa para receber as pessoas em casa, reclama às vezes que bagunça o quarto delas. É isso mesmo, vai aprendendo a compartilhar mesmo, é assim, tem célula kids e célula de adultos. O apartamento não é muito grande não, é assim. Ontem eu estava lá em Pacotuba, já são 8 células na região de Cachoeiro lá, e nós estávamos ali, irmãos, as pessoas recebendo, tem 700 habitantes a cidade, tem célula em Jerônimo Monteiro, Pacotuba e Cachoeiro. As pessoas recebem na casinha, irmão, um negócio assim, a casa que todo mundo aqui se sentiria assim: como é que eu vou receber pessoas aqui em casa? Mas estão recebendo, porque não é a casa, mas é a minha atitude na minha casa, e os filhos estão aprendendo, estão crescendo. Irmão, rotina que se dane na terça-feira, eu quero minhas filhas no centro da vontade de Deus. Eu quero que quando elas tiverem a casa delas, elas digam: a minha vida inteira meus pais fizeram célula na casa, e eu vou fazer na minha também. Isso eu quero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o preço da renúncia. A Bíblia diz que uma família prospera se o Senhor for o edificador da casa. A edificação é a fundação, é a primeira parte, é a parte principal. Você mora numa casa que não tem TV, que não tem geladeira, mas você não mora numa casa sem fundação. Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar os que a edificam. É a palavra que diz isso. Em Mateus 7, Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, irmão. Jairo se rendeu a ele. O que Jesus disse para ele fazer, ele fez. Irmão, a Bíblia fala claramente do caminho para uma família saudável. Não precisa mais ter dúvida nisso não, está claro. A Bíblia diz: divórcio não é aprovado, a não ser que haja adultério. A Bíblia não fala sobre agressão sexual, mas é óbvio que dificulta muito a situação. Mas a Bíblia diz que casado uma vez, casado para sempre, irmão. Não tem negociação não. Não estou me sentindo muito feliz no casamento, então resolve. Porque você não larga o teu emprego, entendeu? Quando você não está satisfeito, você precisa do emprego para pagar suas contas, para realizar seus sonhos. Mas na família você diz: não dá não. Não pode, irmão. Jesus tem que ser o edificador da casa. A Bíblia diz também que o casal precisa deixar pai e mãe. Falamos sobre isso aqui.
O homem precisa amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você, homem, dá a sua vida pela sua esposa. A Bíblia também diz que a família tem uma missão dada por Deus e que a mulher deve estar submissa a essa missão que ele entregou e que ele vai cobrar do marido. Será que você é uma mulher que anda junto com o teu marido mesmo? Eu te pergunto, você é a mulher de Ló ou a mulher virtuosa? Porque a mulher de Ló, quando o marido disse, olha para frente, segue em frente, não olha para trás, ela foi a única da família que olhou para trás e virou estátua de sal. Será que quando teu marido, tudo que teu marido fala, você questiona? Será que até hoje você está resistindo a uma direção clara que Deus deu para o seu marido? Será que é isso? Ou você é a mulher virtuosa, cujo marido é elogiado na porta da cidade? É uma pergunta. Nós temos que responder essa pergunta. Isso é tão sério. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. Ei, filho, você obedece e honra os seus pais? Será que é um princípio que você guarda? E os pais não devem irritar os filhos. Mas não é irritar colocando limites. É irritar exigindo do seu filho o que ele não pode te dar. Tratando os dois filhos do mesmo jeito. Você está errado, porque os dois filhos são diferentes. Não dá para tratar os dois do mesmo jeito, não. Tem que tratar um conforme a personalidade e conforme a instrução do Senhor. É um erro. É um erro. E nós precisamos ter essa clareza. Jairo teve rendição a Jesus. Em Efésios 4, Paulo vai mostrar o que é rendição a Jesus. Ele diz, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias sejam tiradas dentre vós. Bem assim, toda malícia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Será que há amargura, ira, cólera, falta de perdão na sua casa? É o nosso papel. Deus não vai perdoar o nosso cônjuge pela gente. A gente tem que fazer. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que para superar as crises na família, precisamos confiar no tempo e no modo de Deus agir. Você pode repetir? Eu preciso confiar no tempo e no modo de Deus agir. Olha os versos 35 e 36. 27, depois 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Até aqui. Irmãos, Jairo foi até Jesus e ele clamou a ele. E todos nós temos que clamar pela nossa família. Só que quando ele clamou a Jesus, ele fez o que muitas vezes nós fazemos. Ele pediu o milagre e determinou como o milagre deveria acontecer. Ele disse, vem agora na minha casa, impõe as mãos sobre ela e ela será curada. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na nossa casa, nós queremos dizer como que Jesus vai intervir na vida do marido, do filho, da esposa, do pai, da mãe, do irmão. Não é assim que funciona, não é assim. Só que no meio desse processo inteiro, Jesus parou, não porque ele queria, mas porque a multidão o comprimiu. Uma mulher o toca e é curada, e ele dialoga com aquela mulher, e isso leva um tempo, e quando aquele diálogo está acabando, chegam os amigos da família de Jairo e dizem, olha aqui, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre não, já era, morreu, já era, os flautistas já estão na tua casa, Jairo, que era o costume do judeu, já há um cortejo fúnebre preparado, já era, acabou. Ao mesmo tempo, quando Jesus ouve isso, o texto diz assim, e Jesus ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Então o que eu quero dizer é que Jesus não foi na casa de Jairo no momento que Jairo esperava. Jesus também não impôs as mãos sobre a vida da filha dele para que ela fosse curada. Ela não estava mais enferma, ela estava morta. Jesus estava dizendo para ele, olha, você achou que o milagre era cura e que era agora, mas o milagre é depois, é de ressurreição. Você viu no texto Jairo questionando Jesus? Dizendo, Jesus, você me enganou, né? Você disse que se eu me batizasse, as coisas iam mudar na minha vida, né? Você disse que se eu fosse dizimista fiel, assim, eu ia prosperar na minha vida.
Sabe, o Senhor disse que se eu servisse na igreja, cuidando das coisas em primeiro lugar, do teu reino em primeiro lugar, o Senhor ia acrescentar demais coisas, mas eu estou olhando para minha casa e minha filha está morta. Como assim, Jesus? Como assim? Não está certo. Irmão, você nem ouve a voz de Jairo. O texto só diz que Jairo acompanhou Jesus. Posso te ensinar um princípio libertador? A aparente demora de Jesus não significa negligência, mas um propósito maior que Ele está prestes a revelar. Um propósito maior. E eu sei que é um grande desafio confiar no tempo e no modo de Deus, porque nós chegamos para Deus com tudo planejado. Nós já dissemos o que Ele tem que fazer na vida do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai. E muitas vezes nós queremos forçar as pessoas a mudar do nosso jeito, no nosso tempo. Deus, faz isso na vida do meu marido, que ele vai tomar vergonha na cara. Deus, eu vou conversar com meu filho essa semana, eu vou punir ele pela 20ª vez. Aí o Senhor faz uma coisa grande. Será que é isso que o Senhor quer? Será que é desse jeito? Será que é assim que você tem que agir? Eu queria que você entendesse duas coisas libertadoras. Ninguém muda ninguém. E ninguém muda a forma de Deus agir. Ninguém. Só Deus tem poder para mudar pessoas. E essas mudanças muitas vezes levam tempo, porque foi muito tempo em que nós agimos errado. Não vai ser da noite para o dia que o Senhor vai mudar tudo. Quem é que está entendendo, gente? Não é da noite para o dia. Nós não podemos limitar o agir de Deus. Às vezes, na vida financeira, você diz: Senhor, basta o Senhor fechar esse contrato nessa semana que eu resolvo o problema da minha vida financeira. É o que você pensa. Mas você está enganado, porque a torneira continua aberta na tua casa. Você é compulsivo, você é desorganizado. Então não basta Jesus resolver essa dívida agora, daqui a pouco você tem outra. Porque a origem é o problema e não a ponta. Muitos estão preocupados demais com isso. Preocupados demais, pensando que podem controlar o tempo e o modo de Deus agir. Estão focados nisso. Pastor, eu me batizei, agora é a hora do meu cônjuge, ele tem que se batizar agora, o meu filho tem que se batizar, os meus pais têm que se batizar. Ei, é no tempo e no modo de Deus. Essa semana eu estava preparando essa palavra, aí recebo a mensagem de um membro da igreja que está separado da esposa há 1 ano. E ele diz: pastor, eu preciso me aconselhar contigo. Eu falei: cara, estou vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem. 5 minutos, não sei, 10 minutos depois, vem a mensagem da esposa. Não vive nem no mesmo estado mais. E ela: pastor, preciso conversar contigo. Quem decidiu ir embora de casa foi a esposa. E aí, ela falou assim: aqui, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero reconciliar meu casamento, quero voltar para o meu marido, irmão. Irmão, parei tudo na hora. Falei: Rafa, você não está acreditando. Você não está acreditando aqui, vou te mostrar aqui. É o poder de Deus. Eles queriam que fosse antes, mas está sendo no tempo e no modo de Deus. Quem está acompanhando isso, gente? Irmão, aqui na igreja, teve uma membro da igreja que se batizou 5 anos atrás. O marido dela foi se batizar agora, dia 11 de maio. Estou até vendo ele aqui. Dia 11 de maio. Irmão, não é no tempo e no modo da gente, é no tempo e no modo de Deus. Você pode dizer assim: Deus, eu confio no seu tempo e no seu modo. Isso é libertador para todos nós. Tome cuidado. Muitas vezes é o controle excessivo que tem feito com que a gente não confie no tempo e no modo de Deus. Nós queremos controlar as pessoas, as decisões e tudo que acontece. Nós queremos focar nas falhas dos outros e queremos forçar a mudança. Estamos impacientes. E deixa eu te falar uma coisa. Aprenda isso aqui. A pressa não é do diabo. A pressa é o diabo. Queria que você entendesse isso de uma vez por todas. Uma coisa que te faz ficar ansioso, perder a noite de sono, brigar com as pessoas, perder a tua paz, não pode ter vindo de Deus, sim ou não? A pressa é o diabo. Ele te apressa, ele abre o caminho para que você fique impaciente, para que você pegue o volante do carro da tua vida das mãos de Deus e diga: eu vou fazer do meu jeito. E toda vez que nós fazemos isso, nós estávamos a 10 quilômetros de chegar com Deus, e nós mudamos a rota, e agora são 50, são 60. A gente perde o rumo. Mas o que eu quero dizer é que nessa manhã,
Dia 26 de maio de 2024, o GPS do céu está recalculando a rota da tua casa hoje aqui, para que você siga na velocidade e na direção de Deus para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não pare de orar pelo que você sonha ver na sua casa. Não pare de orar. A oração constante é um sinal de confiança em Deus. Mas quando eu paro de orar, é como se eu dissesse para Deus: eu desisto de confiar na tua intervenção. Eu não creio no teu poder. Jairo não parou. Confie no modo e no tempo de Deus agir. Nem sempre Ele faz no nosso tempo e do nosso jeito, mas a Bíblia nos garante que Ele sempre trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você crê nisso, celebra Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você tem esperado nele? Espere no Senhor. Mas em penúltimo lugar, precisamos selecionar bem quem influencia a nossa casa. Eu não vou ler o texto, mas é do verso 35 a 37. O texto conta que duas influências vieram sobre Jairo. Uns disseram: aqui, tua filha morreu, deixa o mestre e vai chorar a morte da tua filha. Ao mesmo tempo, uma outra influência. Jesus disse: aqui, eu estou ignorando o que eles disseram e te convido a fazer o mesmo. Não temas, somente creia. Creia, somente creia. Irmão, Jairo precisava escolher qual seria a influência que ia conduzi-lo naquele momento. E deixa eu falar uma coisa, é assim na nossa família o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque existe um conflito de influências sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos o tempo inteiro. O tempo inteiro, um conflito de influências. Mas Jairo foi até o final. E ele disse: eu vou. Queridos, querem influenciar as nossas casas o tempo inteiro. E sabe qual é o problema disso? As pessoas influenciam as outras baseadas na visão de mundo que têm, baseadas nas experiências que acumularam na vida, baseadas na fé que professam. É assim. E muitas vezes o conselho não é bom. O conselho dos amigos de Jairo foi: vá para casa chorar a morte da sua filha. Deixa eu te falar uma coisa: eram mais pessoas? Eles eram mais pessoas? Não. Eles só não eram as influências certas que deveriam direcionar a vida de Jairo naquele momento. E às vezes tem gente que é boa, mas não é a influência que Deus tem para você nesse momento da sua casa, da sua vida. E você precisa entender isso. Quem influencia você, indivíduo? Você. Quem influencia o teu cônjuge? Quem? Irmão, eu opino o tempo inteiro nas amigas da minha esposa. E ela dos meus amigos. O tempo inteiro. É assim. O tempo inteiro. Quem está perto dela é porque passou no crivo, irmão. Que eu orei: Senhor, é de Deus ou não é? É de Deus ou não é? É do Senhor ou não é? É assim, irmão. É assim. É desse jeito. É a mesma coisa comigo. É a mesma coisa comigo. Quem influencia os seus filhos? O seu marido? Quem influencia? A Bíblia diz que a maior influência de uma casa deve ser dos pais sobre os filhos. Ensina a criança no caminho, enquanto você está no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviarão dele. É o que a palavra diz. Mas há uma baixa de influência dos pais sobre os filhos. Você sabia disso? Já era difícil no passado, mas hoje está pior, porque hoje pai e mãe tem que trabalhar, não é? E pai e mãe tem que passar o dia inteiro fora. E os filhos estão sendo influenciados por quem? E aqui eu não estou criticando quem faz isso, vocês que fazem a escolha da casa de vocês. Cada um sabe o que é o ideal para a sua casa. Eu só estou dizendo que está mais desafiador. E às vezes nós não reconfiguramos a nossa rotina para permitir que todo mundo trabalhe. E mesmo assim a influência maior seja sobre os filhos. E isso é muito sério. Alguns casais da igreja fizeram acordos. O marido tem a carreira, a mulher tem a carreira. E disseram assim: ó, amor, nesse início aqui da vida, das crianças, foca nelas. Eu vou trabalhar, vou me dedicar aqui. E se lá na frente você quiser viver algo diferente, tudo bem. Mas o que você acha disso? E marido e mulher entraram em acordo. Lá em casa foi assim. É assim. Ou então, um vai ter uma profissão, uma carreira que tem uma liberdade maior e te permite estar com os filhos. Foi um acordo. É um acordo que nós fizemos. Será que você tem buscado isso?
Será que você tem buscado esses acordos? Mas, irmão, quando eu estou em casa mesmo. Eu faço de tudo, é uma luta para não estar no celular, atendendo o celular, respondendo mensagem, para não estar produzindo alguma coisa no notebook. É um esforço. Mas, irmão, eu troco fralda, eu dou banho, eu arrumo. Estou aprendendo o negócio do penteado, porque eu não tenho experiência, né? Aí é mais difícil, né? Quem não tem experiência prévia fica mais difícil, né? Estou ali, irmão, levo no parquinho, até na barbearia, sempre vai uma comigo. A alegria delas, sábado de manhã, é ir na barbearia comigo. Papai, tem pirulito na barbearia? Aí tem, eu arrumo pirulito, tá tudo certo. E a gente fica ali, eu vou dando o meu jeito, a vida é corrida para mim, é corrida para você. Os nossos filhos precisam aprender da gente, queridos. Nós precisamos ser os maiores influenciadores dos nossos filhos. Eu te pergunto, se hoje perguntarem para o teu filho, quem é o teu maior influenciador? Qual vai ser a resposta dele? Uma pesquisa perguntou isso a jovens e adolescentes. E sabe qual foi a resposta deles? Em primeiro lugar, os maiores influenciadores dos jovens e adolescentes são os músicos. E vai ver o tipo de músicos que influenciam eles. O segundo maior influenciador são os gamers. Você sabe o que é isso? Se não sabe, nem vou falar, que você tem que saber. Os gamers, são eles que estão definindo o que os nossos filhos consomem, o que muitos filhos consomem. E o terceiro são as celebridades. Os filhos estão aprendendo o que esse pessoal ensina, irmão. Enquanto os pais estão trabalhando, estão jogando beach tênis, enquanto os pais estão entregando os filhos para as creches, para as escolas, enquanto os pais estão entregando os filhos para as babás, para as redes sociais, quem influencia eles são os músicos, os gamers e as celebridades. Irmão, geralmente no sábado, quando eu tenho uma brechinha, eu estou no parquinho com as meninas, perto lá de casa. O que eu vejo de babá com criança lá, eu fico pensando o que os pais estão fazendo no sábado à tarde. Estão fazendo o quê? O que é que nós estamos fazendo? Queridos, isso é muito preocupante. Nós temos que ser as maiores influências dos nossos filhos. Eu oro para que a primeira vez que o teu filho ouvir sobre sexo, ele ouça da sua boca, de uma fonte segura, porque a primeira carga sobre o coração de uma pessoa faz toda a diferença. Quem chega primeiro bebe água limpa. O coração da criança é de quem chega primeiro. É de quem chega primeiro. Influências. Sabe o que a Bíblia diz? Tem um monte de gente que vem assim falar, pastor, li no livro que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem convivemos. Irmão, a Bíblia já fala isso há muito tempo. Porque ela diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ela diz no Salmo 1 que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A Bíblia já fala isso há milhares de anos. Há milhares de anos. Mas será que você está recebendo as influências certas? Irmão, tem gente que com problema na família vai falar para você, a fila anda. Você precisa passar por isso não. Está infeliz no casamento? Segue teu caminho, você é bonita, você é bonito, você é jovem, você se cuida, vai ser feliz. É isso. As pessoas falam isso. Ah, meu filho também disse que é bissexual, normal. Isso é o normal do mundo agora. Está tudo certo. Pode seguir nessa direção. É que nós estamos vendo o tempo inteiro. Quantas pessoas? Ah, eu já tem 10 anos que eu tomo um remedinho, aí fica tudo bem. Entendeu? Fico dopadinha lá e está tudo certo, eu vou lhe dando. Você quer? Eu arrumo uma receita para você. Irmão, é algo fora do comum que eu estou falando para você aqui? É o que a gente vê o tempo inteiro. O que eu gostaria de frisar para você, e me perdoe por ser um sermão um pouco mais longo, mas eu preciso entregar isso para você, querido. Eu preciso entregar o que Deus me deu. Eu preciso entregar. Eu gostaria de frisar a realidade do mundo em que vivemos. Esse mundo jaz no maligno, está sob o domínio do maligno. Os nossos filhos e nós vivemos em um mundo que não acredita em verdades absolutas. O que nós chamamos de relativismo. Não acreditam. É por isso que eles perguntam, mas por que apenas homem e mulher? Hoje eu me sinto uma árvore. É assim. Teve uma mulher que casou com a bicicleta na Inglaterra. Completou 1 ano de casamento. Que bênção.
Não sei qual é... Não vou brincar com isso, não. Vou brincar, não. Como assim? Uma vez casado, casado para sempre. É o que as pessoas dizem o tempo inteiro. Como assim sexo só no casamento? Isso não existe. Irmãos, é por isso que os nossos filhos têm tanta dificuldade de acreditar em algo que é absoluto, que é imutável. Não conseguem entender muitas vezes. Nós estamos num tempo onde aceitar qualquer tipo de comportamento, pensamento e sentimento é totalmente possível e muitas vezes é até mesmo aplaudido. Tem passeata para isso, irmãos. Isso é assustador. É nesse contexto que apareceram frases como meu corpo, minhas regras, como o que importa é ser feliz, faça o que você quiser, é isso, siga o seu coração. Irmãos, as pessoas estão se casando ou não estão se casando com essa mentalidade. As pessoas estão tendo filhos ou não estão tendo filhos com essa mentalidade. É uma loucura. E por que isso é um conflito para a gente? Porque nós cremos com toda a convicção que a Bíblia é uma verdade absoluta e imutável. O que a Bíblia diz que é. E Jesus disse, olha aqui, não temas, creia somente. Você pode ouvir um monte de coisa, mas se você quiser, você ouve a minha palavra. Eu estou dizendo que para muitos acabou, mas eu estou colocando uma vírgula na tua família, porque eu tenho muito mais a construir nela. Aleluia! Aleluia! Será que você crê que a palavra de Deus é absoluta? Ou você tem outras referências para quando for diferente da Bíblia você se basear? Uma pergunta que eu faço a você. Deixa eu falar uma coisa para os filhos aqui. Eu vou só ler o versículo, Provérbios 37. Os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza os cabelos brancos da mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes do abutre. Você acha que é brincadeira essa direção de Deus de honrar pai e mãe? Você quer olhar para a vida de quem prospera? Pode perceber, honram pai e mãe. Honram pai e mãe. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Valorize seu pai, valorize a sua mãe. Mas em último lugar, para superar as crises na família, precisamos confiar que Deus ainda realiza milagres. Você pode dizer, Deus ainda realiza milagres. Olha os versos 41 e 42. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Irmãos, Jesus chega com Jairo e com 3 discípulos na casa dele. Tinha um monte de gente lá chorando, maior burburinho, alvoroço. Ele fala, sai todo mundo, só fica o pai, a mãe e meus discípulos. Ele chega perto da menina, pega ela pela mão e fala 2 palavras, Talita cumi. Menina, eu te ordeno, levante-se. A Bíblia não diz que levou um tempinho, não. A Bíblia diz que ela levantou imediatamente. E deve ter se convertido, que já foi comer, né? Já foi direto, né? Impressionante, um milagre, algo tremendo. Pastor, por que isso aconteceu? Câmeras em mim. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele tem poder sobre o fenômeno natural, Ele tem poder sobre o mundo espiritual, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a morte. Se Ele fez isso tudo até hoje, o que é que Ele não pode fazer na sua casa? Mas será que você crê que Deus realiza milagres? Hoje, o que Ele está dizendo para você é, não temas, crê somente. Não temas, continue, persista, persevere, não pare, não pare. Eu acabei de contar de um casal que há 1 ano separado, está retomando seu casamento. E eu poderia contar dos vários pais que têm um testemunho de filhos que ficaram 10, 15 anos afastados da igreja e hoje são membros dessa igreja. Dessa igreja. É o poder de Deus. Eu posso falar de muitos que viveram a dor de um aborto e que hoje celebram a alegria do nascimento milagroso de uma criança. Eu declaro, não importa a dor de aborto que você sofreu, o seu ventre é frutífero e bendito no Senhor. Não temas, crê somente. Faça
o que você pode fazer. O que você pode fazer hoje é crer. Se você puder, feche seus olhos nesse momento. E eu quero orar com você.